grandes aparelhos estão conosco conectados, curtindo essa vitória do Papão. Comemore aí no chat, torcedor. Comemore aí no chat, porque essa foi uma vitória para comemorar demais, ainda mais com o gol no finalzinho. Olha só, hein? O Juninho, aliás, além desses gols do Paysandu, Felipe, já tem agora 13 gols na temporada em 23 partidas, tá? Porque eu tô aqui juntando os gols que ele fez na primeira parte do ano pelo Osasco, lá em São Paulo, na Série A2 do Campeonato Paulista, tá? Que também é um campeonato que é forte, cara. Mais forte até em qualidade técnica do que muito estadual de primeira divisão pelo país. E aí ele chamou a atenção. Parabéns pro scout do Paysandu também, né? Que conseguiu mapear o jogador e trazê-lo de lá. E sobre esse negócio de scout, trazer uma informação, o Paysandu estava em dúvida sobre 2 jogadores da Série A2 do Campeonato Paulista. Um era o Juninho, outro era o Macário, que está lá no Brusque agora. O Macário, se eu não me engano, foi o artilheiro da Série A2. E o scout do Paysandu, né, que pediu para trazer, indicou, né, para trazer o Juninho. E hoje o Juninho é isso aí que a gente está vendo. Impressionante. A estrela desse menino, Michel, é demais. Seu voto, Michel. Desculpa, rapidinho interromper. É que entrevistando o Alberto Maia com a Ciane Neno no de salto alto, o Maia falou que o scout entregou tudo. Não estou te corrigindo não, tá, Michel? Só estou dando uma informação do Maia, tá? E quem escolheu o Juninho foi o Júnior Rocha. Ele falou que o Juninho, ele era muito mais adaptável ao estilo de jogo dele. Entendi. Não, boa. É isso mesmo. Mas tinha os 2 nomes, né? Tinha os 2 nomes e aí se escolheu pelo Juninho. E agora tá aí, né? Paysandu colhendo os frutos. Seu voto, Michel. Cara, o Juninho foi o nome da partida. Não tem como dizer ao contrário. Mas hoje eu vou dar meu craque do jogo para o Júnior Rocha, porque mesmo com um jogador a menos, o Júnior não recuou o time. O Felipe até reclamou que não era para tirar o Pego, que era para botar o Taylor, mas não era para tirar o Pego. Mas aí depois ele concluiu que ia ficar muito exposto. Mas o Júnior Rocha, ele troca o Paysandu e mantém a estrutura e deixa o meio de campo mais fragilizado. Ele não desistiu do jogo em nenhum momento. Ele deixou os 3 atacantes ali e acreditou na vitória até o final. Ele não mandou o time baixar a linha em nenhum momento. Então, para mim, cara, e por tudo que ele colocou de mentalidade nesses meninos, eu acho que o Júnior Rocha merece esse reconhecimento público. Olha, também, um bom voto aí do Michel Anderson. Fica com uma menção honrosa para mim também, mas continuo no Juninho. Max, para você, o seu voto. Cara, Juninho, tá? Mudou a história do jogo, tem estrela, a participação em gols proporcional à participação em partidas, cara, tá de brincadeira. E assim, não foi um gol qualquer, né? Ele simplesmente tomou para si toda a responsabilidade de carregar esse último minuto, esse último lance da partida, e não teria como ser diferente, tá? Então, Juninho, para mim, craque do jogo. E que malabarismo, que aula, na verdade, deu. Malabarismo é até uma ofensa. Que aula deu o Júnior Rocha na partida de hoje. Porque o torcedor, mesmo com a menos, o torcedor nunca gosta, né, que o time fique menos ofensivo. Mas o Júnior Rocha conseguiu se armar. Ele conseguiu fazer com que o Anápolis se sentisse confortável. Opa, estão com 1 a menos. Bora pra cima, vai ser fácil. E não foi assim, cara. O Paysandu preencheu todos os espaços, mesmo com 1 a menos. E a correção depois com o Lucão entrando após a expulsão do Yarla. Então, o Júnior Rocha tá de parabéns, nota 1000. Mas Juninho foi o craque do jogo. Então aí, Juninho, craque do jogo, 3 votos. O Michel vota no técnico do Papão, que é o Júnior Rocha. Mandar aqui um abraço especial pro maior torcedor do Paysandu na área central de Belém, hein? O abraço, seu Amadeu. Está junto com o nosso Rodolfo Souza, mandou a fotinho e o Rodolfo já tá com aquela cara de quem tá
já nas alturas, hein? Ele já tá antipático, Quantas você tomou já, hein, Rodolfo Souza? Rodolfo Souza que está festejando também a vitória bicolor. Então, um grande abraço pro seu Amadeu e também nosso grande Rodolfo Souza que estão ligados aqui na Liberal. Deve ter Rodolfo me mandou a foto aqui também e Rodolfo me mandou a foto também aqui, o farol tá baixo já. Nossa, muito baixo, meu amigo. Dona Fernanda vai ter trabalho hoje. Não, mas depois que levou pra viajar, foi lá pro Rio de Janeiro, tá sussa, tá em casa. Não, ele tá gigante, mas Tá ele gigante vai perder agora. metade dos créditos só essa noite. Mas o crédito uma hora tem que ir pra falo uma débito, coisa, né? Rodolfo não vai voltar de manhã pra casa, Rodolfo. Meia-noite, vitória vai do pra Papão? casa, cara. Com a vitória do Papão? Em manhã você certeza. trabalha, Rodolfo. Verdade. Bem, então, meus amigos, voltamos aí no craque. Vocês ainda querem votar no morto? Temos que votar no morto do jogo, né? Que é patrocinado no Em Nome de Parque das Palmeiras, planos a partir de R$ 29,90. Para os senhores, quem foi o morto do jogo? Temos vários candidatos hoje, hein? Cara, o voto mais fácil seria no Yarley por conta da expulsão, mas como o Paysandu venceu, e eu até falei durante o jogo que pra mim foi exagerado o cartão vermelho pra arbitragem, meu voto vai no Henrico, que eu achei ele muito desligado quando ele entrou. Ele pega um amarelo bobo, ele vai lá, ele perde aquela bola no contra-ataque que o Juninho perde depois da jogada. Então, assim, como preferencialmente eu pelo menos voto nos jogadores daqui, porque é o que tá mais próximo do torcedor hoje, eu não gostei de quando o Henrico entrou em campo. Henrico, então, o morto do jogo pra você, o Michel. Ah, cara, vou votar no Yarley só pra votar mesmo, porque acabou prejudicando, mas... Enfim, foi do jogo. Acidente. Também tô com o Felipe aí, não era pra expulsão. Assim, Cara, porque eu acho que pesa muito também a visão do árbitro, né? Ele tá seguindo quem tá com a bola e ele não vê ali quem tá ali do lado direito dele, né? Isso. E ele já pega logo o cartão e vai direto na direção do Yarley. Então ele pensa que o Yarley é o último homem, quando ele não era. Tinham pelo menos aí 2 jogadores do Paysandu que podiam ter chegado ali pra fazer a cobertura. Não era situação pra vermelho. E também o carrinho, né, do Yarley. Sim. Acabou sendo um pouco imprudente, sim. Porque ele passa lotado, ele não pega a bola, só pega a perna do jogador, mas não era pra vermelho, cara. Mas enfim, Yarley também pro Michel. Max? Cara, eu não vou dar esse voto pra ninguém do Paysandu. Vou escolher alguém do Anápolis e pra mim é o Matheus Lagoa, tá? Matheus Lagoa não jogou nada, assim como o time todo, mas teve 2 oportunidades de toque de 5 metros que ele errou e poderia ter dado em alguma coisa. Um time que não fazia gol de fora da... o time que não tinha feito um gol ainda fora de casa nessa Série C do Campeonato Brasileiro, não pode se dar o luxo de ficar vacilando assim. Então, Matheus Lagoa, número 7, pra mim, foi o morto do jogo na partida de hoje. Então, Matheus Lagoa, eu tenho um voto pro Matheus Lagoa, um voto pro Yarley. Você, Felipe? Henrico. Ih, rapaz, tá empatado, hein? O Dinelli ali que tá na Vou desempatar na câmera. também? Olha o nosso grande Marcelo Dinelli aí aparecendo na câmera também. Nosso grande produtor lá da TV Liberal. Eu acho que eu vou ter que desempatar essa parada, hein? Claro. Cara, eu acho injusto. Acho injusto dar esse prêmio. Esse prêmio não, né? Votar no Yarley, cara, porque eu sei que ele foi imprudente, mas é um cara que tem crédito também, vem fazendo boas partidas. O Antônio Filho fala aqui no chat. Quem falhou na expulsão do Yarley foi o Henrico. Eu acho que eu vou com você, o Felipe. É jogo complicado também, campo pesado e tudo mais. Vou de Henrico, morto do jogo, mas esse é o nosso voto aqui na programação da Liberal. 8 horas mais 5 minutos, já temos imagens ao vivo também lá da Zona Mista e também do Estádio da Cruzul, que já está praticamente vazio, né? O torcedor já saiu do estádio, já celebrando demais aí essa vitória, e a gente continua analisando aqui na programação o que aconteceu nesta partida. Meus amigos, eu acho que o que mais chama atenção, e eu quero chamar todo mundo aqui para conversa, tá? Também você, Max e o Michel, até o ponto que vocês puderem participar aqui com a gente. Paysandu mostra mais uma vez uma resiliência muito grande, né? Para virar esse jogo.
é uma capacidade que o time tem de reação muito interessante, né? Seja quando sofre um gol no início, como foi contra o Águia, como foi contra a equipe do Belo, seja precisando reverter um resultado que o momento fica empatado, como foi contra o Itabaiana, como foi hoje também nos acréscimos, e hoje ainda mais, com um jogador a menos, com o gramado em péssimas condições desde o início da partida por conta da chuva, e é um Paysandu que não se abate. É um time que já tem 5 vitórias na temporada de virada, hoje não foi mais uma delas, mas se a gente for olhar os jogos onde o Paysandu ele também precisa retomar as forças para ir de novo atrás do resultado, hoje é mais uma delas, como eu falei, foi assim contra o Itabaiana, foi assim hoje de novo, e no caso da expulsão ainda mais difícil, e o voto do Michel no Júnior Rocha ele é emblemático, porque de fato, durante o jogo eu até cito que ele poderia ter colocado o Taino, não ter tirado o pego, para arriscar mesmo, colocar o time ainda mais para frente, porque ele não recuou em momento algum mesmo com um jogador a menos, sabendo da qualidade do time do Paysandu, sabendo também da própria capacidade que o time tem em criar jogadas, em atacar bem e entendendo também que a própria pressão do Paysandu defensivamente começa lá na frente. E depois só que passa pelo meio de campo, passa pelos zagueiros até chegar no Gabriel Mesquita, que também hoje conseguiu contribuir com boas defesas e é mais um atleta que está fazendo uma boa temporada dos tantos que o Paysandu tem conseguido destacar neste ano. E o Michel votou, mas eu falo e repito, tá? Para mim, a pessoa que trabalha com futebol, que melhor faz um ano de 2026 aqui, pelo menos no estado do Pará, o Júnior Rocha, com uma certa tranquilidade. Júnior Rocha e o presidente Márcio Tuma merecem uma salva de palmas pelo ano de 2026 que eles têm feito à frente do Paysandu, seja a diretoria, seja também do elenco principal do time do Paysandu. E é uma característica, Michel e Max, que a gente está vendo tanto em Remo como o Paysandu, né? São duas equipes que não se rendem a partir do momento que estão atrás do placar. Ou em posição de desvantagem, como o Paysandu também esteve hoje, por estar aí com o jogador a menos, por ter levado aí o gol de uma forma até injusta, como uma punição, né, de azar. Mas eu quero também ouvir o que vocês estão pensando, principalmente também a tua visão, Michel, que está aí, que fica na beira do campo acompanhando o jogo numa visão diferente. O que você sentiu desses jogadores nessa reta final, hein? Eu acho que o Michel já foi para a sala de coletiva, hein? Eu também acho, porque ele se confundiu aqui de falar Max, e aí ele falou Michel. Pensei que o Michel ainda estava com a gente, eu acredito que ele já foi mesmo, já desceu para a coletiva ou para a zona mista, né? Para ouvir os jogadores daqui a pouco. Alguns jogadores ali vão passar e nós vamos ouvi-los ao vivo na programação. Mas também eu passo pergunta para você, Max, questionamento para você, que você sentiu aí do estádio também, aí percebendo uma visão que também é diferente narrar na TV, narrar no off-tube, né, que é a TV aqui no estúdio, e narrar no estádio é uma coisa completamente diferente, né, Max? É verdade, Felipe. Olha, eu passo até esse histórico de jogos do Paysandu, porque eu não me recordo esse ano de ter ouvido de algum torcedor ou de ter lido, de verdade, estou sendo bem sincero com vocês, que alguém tenha dito: esse técnico é um covarde, esse técnico abre mão de jogar. E é incrível porque quem disser isso, quem abrir a boca para falar uma titica de galinha dessa, tem que tomar um remédio, tem que fazer alguma outra coisa da vida, tem que parar de ver jogo, porque o estilo de jogo do Júnior Rocha faz com que o torcedor ele sinta a vontade de ir ao estádio, ou liga a televisão, ou liga o rádio, sintoniza aqui na Liberal, que dá gosto de acompanhar o time dele. E há muito tempo eu não via um Paysandu assim. Isso serve também até para passar, ou pelo menos tentar passar uma borracha na temporada do ano passado, porque se o Paysandu subir hoje, o perdão ele está decretado. Mas em relação à instituição e não quem comandava o Paysandu ano passado, porque fez muita besteira. Então, o Paysandu, como eu disse na narração, é para quem acredita. Cara, quantas e quantas vezes o Paysandu não conseguiu algo assim? Não é novidade. Citei semana passada, até quando vence o Botafogo, naquele gol, o Botafogo da Paraíba, da última vez que subiu para a Série B. Tá certo que não subiu naquele jogo, mas precisou de mais uma partida para conseguir subir. E aquilo ali foi sensacional, lá em Volta Redonda, né, quando o Paysandu conseguiu acesso. Na Copa Verde também fala por si em jogos. Contra o Goiás, por exemplo, empatando praticamente ali no finalzinho e tendo oportunidade de decidir nos pênaltis. Então, quando os atletas, eles vestem a camisa, vêm assinar contrato e começam a jogar pelo Paysandu, eles têm que sentir isso. E eu falei isso aqui várias vezes, porque eu tenho acesso, graças a Deus, uma abertura muito grande com a diretoria do Paysandu.
e que me explicou várias vezes e que já deu entrevistas várias vezes também, porque esses jogadores que estão aqui não foram jogadores que simplesmente aceitaram uma proposta de trabalho. Eles aceitaram as condições do Paysandu. Hoje não existe um super salário no Paysandu. Um dos maiores salários é de um cara que está indo embora, que é do Quintana. E mesmo assim dava vida, deu sangue quando o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba, em que ele foi decisivo ao derrubar o Henrique Dourado e o Paysandu conseguir mais um gol na partida. Então, o Paysandu, esses jogadores que estão no Paysandu hoje, eles entenderam o projeto e quiseram estar aqui. Nenhum veio contra a vontade, nenhum veio, tô indo lá para Belém só para ganhar uma grana dos otários. Nunca. Porque quem tá aqui tá comprometido, quem tá aqui tá aproveitando a vitrine, porque querendo ou não, se você sai do Paysandu depois de um acesso, meu amigo, tem porta de Série A aberta para você. Então, esse é o Paysandu com a cara de Júnior Rocha, que tá muito, mas muito no caminho certo, João. Meus amigos, e a gente tá vendo aí um trabalho feito no Paysandu com muita seriedade, Felipe, também com muito pé no chão, né? Porque, repito, quem faz o gol hoje é o Juninho, 21 anos de idade. Porque normalmente quando se contrata o jogador de fora, pelo menos a mentalidade antiga, era de contratar alguém que era medalhão, mais experiente, mesmo que não fosse tanto, mas com um pouco mais de idade, né? Na ideia de, os caras muito novos a gente não quer aqui, a gente quer alguém na teoria mais maduro. Paysandu aposta numa coisa completamente diferente nessa temporada e tá dando resultado, né? E o pé no chão é importante, João, por alguns pontos aqui. O primeiro deles é, no início da temporada, o Paysandu ele vence os primeiros jogos na Bacia das Almas, podemos dizer assim. Depois ele vai, joga contra a Tuna, perde o jogo e muita gente poderia pensar assim, cara, tá tudo dando errado, né? Falta maturidade, bora logo contratar aqui 1-2, bora acelerar aqui os processos. Só que o Paysandu não fez isso porque também não tinha grana, não quis se endividar ainda mais do problema que o Paysandu estava vivendo e preferiu manter o pé no chão, preferiu manter o planejamento todo à risca. E outro elogio aqui, o trabalho de scout do Paysandu neste ano é muito bom. O Max falou em relação aos jogadores contratados serem aqueles que querem jogar no Paysandu, antes de tudo, e o Michel até fala também sobre a situação envolvendo o Juninho.